Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Boa noite. boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos para o nosso tema de hoje, vamos entender aí de auto-perdão. O chat vai ficar aberto aqui para a gente ir conversando, a gente pode ir conversando via chat, certinho? E no final eu vou respondendo perguntas de vocês, a gente vai interagindo aqui, vou pedir só para a gente deixar microfones fechados, para não atrapalhar, né, para a gente não áudio não vazar e não atrapalhar aqui a nossa transmissão. Vou fechar o meu WhatsApp também, para não ter interferência no meu áudio. Belezinha? E assim a gente pode seguir aqui com nessa nossa noite especial, onde nós vamos estudar a importância do auto-perdão, né, gente? Muito bem, quero agradecer a presença dos meus alunos que estão em massa aqui nessa noite. Obrigado a todos pela presença. Agradecer às pessoas que vieram como convidados. Sejam todos bem-vindos. No final da aula de hoje, a gente vai ter uma ativação quântica, perfeito? E é um momento para a gente já ter um pouquinho dos benefícios da experiência com o perdão. Hoje nós vamos entender, então, os benefícios do auto-perdão dentro da constelação. Como eu falei para vocês, são 3 aulas de preparação para domingo, né? Todo mundo que vai participar da constelação vai ter o replay dessas aulas lá, mas essas aulas, na verdade, você deve, inclusive, já é uma preparação para o domingo, tá bom? Então, quem vai participar, essas aulas são importantes para a gente já ir mais ou menos como que macerando o nosso coração, a nossa mente, entendendo algumas coisas, expandindo um pouco a nossa consciência, que aí a gente vem para o campo da constelação no domingo de uma forma mais, como a gente vem com o coração mais aberto, né? E, de uma certa forma, quem está participando aqui por alguma, sei lá, não pode estar presente no domingo, não tem problema, eu tenho certeza absoluta que isso aqui, como a gente vai ter uma ativação quântica cada noite, isso aqui também vai ser importante para você, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer alguma entrega aqui de valor também para a sua vida. Bom, nesse intensivão você vai entender a importância do perdão na atualidade, todos os seus benefícios, o que a ausência de resolver questões fundamentais na sua vida pode trazer de prejuízos, além de você ter um acesso ao método que vai abrir portas de felicidade, de abundância, de cura física, mental, astral e espiritual na tua vida. Para falar de auto-perdão, eu preciso falar para você, a gente tem que abrir essa questão, a gente tem que entender, né? A gente tem que, para falar de auto, de dentro, a gente tem que falar de expansão, né? A gente só pode olhar para dentro se a gente expande a nossa consciência. A gente só pode se permitir olhar de uma forma mais profunda se a gente expande o nosso ser. Então, para falar de auto-perdão também, a gente tem que ter esse olhar meio que de expansão, até para a gente não ir para um julgamento, para uma via de sofrimento, ok? E por isso que nós vamos fazer aqui um pouco de expansão de consciência, certo? E como o auto-perdão pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos, dos outros e da vida, não deixa de ser também um processo de autoconhecimento, um processo profundo de autoconhecimento. Por isso que a ativação quântica da noite de hoje é para você entrar em contato com a sua sabedoria. É isso que nós vamos vivenciar na noite de hoje. Certinho, gente? Bom, se tem alguém aqui hoje que está pela primeira vez, não conhece o Ariovaldo, sejam bem-vindos, é um prazer muito grande poder receber vocês aqui na noite de hoje. Né? Eu gosto sempre de dizer que eu sou aprendiz da arte do ser, né? Acho que é com muita alegria que hoje eu dedico a minha vida a ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos, a se tornarem, de uma certa forma, mais felizes, viver uma vida de abundância, poder destravar, poder se abrir, né? Poder abrir a vida, liberar a vida, sabe, de alguma forma para poder realizar os seus sonhos, para acelerar os seus resultados, para que você tenha mais satisfação e prazer com a sua vida. Aqui um pouquinho só do resumo de quem é o Ariovaldo hoje, mas é um prazer muito grande receber vocês hoje aqui nessa noite. Se é o seu primeiro contato comigo, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui comigo. Minha missão é te ajudar a construir uma vida extraordinária
e a viver uma felicidade sem limites na sua vida. E se você é a primeira noite, o primeiro dia aqui comigo, tenha certeza que você vai ter um mini curso aqui nesses 3 dias, e hoje nós vamos falar de auto-perdão, nós vamos falar de perdão aos pais, nós vamos falar do equilíbrio da criança interior, então é praticamente um mini curso que você está tendo comigo aqui, gratuito, não perca, se programe para estar aqui comigo todos os dias, às 20 horas. Certinho, gente? Estamos combinados? Vamos lá. Esse intensivão também, ele é uma imersão, né? Então eu preciso convidar vocês para uma reflexão. Se a gente vai olhar para dentro, eu preciso refletir. E a forma da gente refletir é uma forma da gente parar um pouquinho e pensar um pouco a respeito da vida. Não, eu não quero você muito como ouvinte, eu quero você mais reflexivo, pensando mais um pouco sobre a sua vida, sobre as coisas que acontecem com você. Tá bom? A gente não está aqui pela troca de conhecimento, eu não estou aqui para te dar um conhecimento, eu estou aqui para te dar uma experiência daquilo que o perdão pode proporcionar para você. Então, se abra para essa experiência, mas aí eu preciso que você reflita acerca de questões importantes que nós vamos estar abordando aqui durante esses 3 dias. Se coloque na primeira pessoa, ou seja, o que é isso, Ariovaldo? Se coloque na primeira pessoa. Você é a pessoa importante que está aqui, tá bom? De repente, você pode estar aqui e estar pensando assim, poxa, isso era importante para o meu filho, isso era importante para o meu marido, isso era importante para a minha esposa, isso era importante para a minha ex, isso era importante para o meu caso. Gente, esquece. Se coloque na primeira pessoa, você está aqui, isso aqui é importante para você. Começa já tirando barreiras com relação ao tema, né, que muita gente tem preconceito, acha que é da área de autoajuda, né, da área da religiosidade, mas não, hoje perdão é ciência, perdão é importantíssimo, sabe, para uma vida de mais felicidade, de mais realização, e para que você possa viver, inclusive, até com mais abundância, com mais segurança, com mais bem-estar e prazer na tua vida. Tudo bem, gente? Então, ó, se você enfrenta altos e baixos, as coisas caminham e do nada trava, se você vive numa corda bamba, como se algo de ruim fosse acontecer, sempre de tocaia, sempre você, de repente, até caminha, mas não sabe que tua vida poderia estar muito diferente, poderia estar bem melhor da forma como está agora, e não sabe por quê, que até caminha, mas não como você gostaria, como deveria. Saiba que isso acontece não como uma sentença, que na sua vida tudo é difícil, tudo é complicado, que você está dado a viver uma vida de média e se contentar, nada disso. Isso acontece como uma oportunidade única. Do ponto de vista da espiritualidade, isto é uma oportunidade. Se você está disposto a abraçar esta oportunidade, se você está disposto, ao desbloquear essa área da sua vida, se você está disposto a viver isso, você está disposto a viver esse desbloqueio. E isso acontece no nível quântico mais profundo. Perfeito? Então, se você entende, quando você entende que para a espiritualidade isso é uma oportunidade, e se você estiver disposto, e se você está disposto a abraçar esta oportunidade, você pode ir para esse nível mais profundo, para esse nível quântico mais profundo, viver esse desbloqueio e, claro, ter a oportunidade de resgatar a sua vida, ter a oportunidade de sair, de ter o equilíbrio da sua vida e entrar numa vida de fluxo mais fácil, onde as coisas vão se resolvendo, não que você não tenha desafios, mas que você tenha sempre a coragem, a força e a determinação para poder lidar com qualquer desafio. Ok? Bom, para entrar no tema do auto-perdão, a gente precisa entender, como eu falei para você, a gente tem que ter um pouquinho de expansão de consciência, a gente tem que entender um pouco mais para mergulhar, né? Então, a gente tem que entender de consciência, da percepção, inclusive, que você tem acerca de si mesmo, do mundo e da vida. Para poder falar da consciência que você tem de si mesmo, do mundo e da vida, eu vou lhe apresentar 3 níveis de consciência. Então, existem 3 diferentes níveis de verdade.
E dependendo da nossa expansão de consciência, de onde nós estamos e daquilo que a gente consegue acessar. Então, tem níveis diferentes, ok? Então, cada um, de repente, consegue ver uma parte da verdade, mas não consegue ver o todo. É semelhante àquela metáfora. Eu acho que você já ouviu aquele conto dos cegos que foram apresentados ao elefante, né? E eles podiam tocar o elefante para poder descrever o elefante. E aí um tocou a tromba do elefante. Ele começou a descrever que o elefante tinha uma tromba, um bico grosso, comprido. O outro tocou, né, a bunda do elefante, que o elefante era grande, mole, sei lá. O outro tocou o rabo, não. A tromba dele era fina. Então, cada um estava apresentando um nível de verdade acerca daquilo que ele reconhecia como verdade do elefante. Então, nós temos níveis de verdade diferentes. Então, a gente tem um primeiro nível de verdade, um segundo nível de verdade, um terceiro nível de verdade, e eu sei que existem níveis de verdade, por exemplo, porque eu não estou preparado para entender que a minha expansão de consciência ainda não está pronta para compreender. Então, o que eu quero que você entenda, né, dependendo do quanto a nossa consciência compreende, aceita, entende, então esteja aberto para aceitar, entender, compreender, né, para os seus ouvidos espirituais ouvirem o inaudível, que eu tenha, quiçá eu hoje aqui possa acessar você, uma área específica que até então você não conseguiu ouvir, entender, compreender, e quiçá a gente se abra nessa noite aqui, eu possa ser esse canal para acessar e trazer esse entendimento e essa clareza para você. Então, o que eu quero que você entenda, e eu vou falar para você de 3 níveis de consciência, tá bom? Dentro dessas verdades que existem até mesmo dentro de cada nível, níveis de verdades diferentes dentro de cada nível. Primeiro nível de consciência é o nível individual, que é um nível menor, onde você tem acesso a você mesmo e ao seu ciclo familiar. Então, esse é o primeiro nível de consciência, que é esse nível menor, né, onde você, onde você vê seu ciclo familiar, onde você entende que tem você, tem seu filho, tem você, tem seu marido, tem você, tem sua mãe, tem você, tem seu pai, ok? O segundo nível de consciência é denominado consciência sistêmica. E o terceiro nível é denominado consciência espiritual. A gente pode descrever metaforicamente, é como se a gente jogasse uma pedra numa lagoa e ela começasse a formar, sabe aqueles círculos concensos assim? Então, primeiro nível, a sua família. Segundo nível, consciência sistêmica. O que é a consciência sistêmica, Ariovaldo? A sua hierarquia familiar. Aí vem das pessoas que não estão mais entre nós, né? As pessoas que não estão mais nesse plano terreno. Então, são os nossos bisavós, talvez, de repente, você tenha bisavô vivo ainda, mas aí eu vou falar de bisavô, trisavô, né, que já não estão mais entre nós. Então, é toda a sua hierarquia familiar, né? Essa consciência sistêmica, segundo nível, ok? Terceiro nível de consciência é uma consciência espiritual. Para a gente poder falar de consciência espiritual, a gente precisa entender um pouco, né, e tá um pouco aberto para esse entendimento de continuidade da vida, que você já veio de uma outra vida, etc. e tal, e das questões que, de repente, que a gente traz para cá para poder resolver, e por aí vai, ok? Então, à medida que a gente vai evoluindo como seres, a gente vai expandindo essa nossa consciência e a gente vai expandindo, inclusive, a nossa percepção da vida. A nossa percepção da vida e de vida, ela vai se ampliando. A nossa compreensão da vida e de vida vai crescendo, vai se ampliando. Então, preste bem atenção para você poder entender aqui a importância de vivenciar, né, o processo do auto-perdão no campo da constelação, dentro desses níveis de consciência. Vamos falar da consciência individual, ok? Consciência individual, ela também funciona como um padrão de limite ou um farol interno que a gente sempre, que a gente tem sobre o que está bem e o que não está bem.
É uma consciência que vamos adquirindo ao longo da vida, à medida que nossas interações e nossas relações com as pessoas, elas vão se desenvolvendo. Então, a gente vai adquirindo esse senso de certo, de errado, de funciona assim, de não funciona assim. E uma coisa que você precisa entender, primeiro, que não foi você que programou a sua mente. Então, muitas das coisas que você pensa, fala, sente, não foi você que escolheu. E quem escolheu, Ariovaldo? Bom, a sua mente, ela foi programada primeiro, começou com seus pais, as pessoas que frequentavam a sua casa, depois foi a igreja, depois foi a escola, depois a cultura da localidade. Os meios de comunicação continuaram e continuam influenciando a sua relação com o mundo até hoje. Então, nós temos internamente uma espécie de radar ou um padrão de medida que vai como que classificando nossas tarefas, nossa conduta, nossos pensamentos, ditando, colocando padrões e travas do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Um instinto básico que todos os seres humanos possuem e que todos nós temos, inclusive é esse instinto e essa necessidade de fazer parte de algo ou de alguma coisa. Então, nós temos esse padrão, esse radar, que vai classificando tarefa, conduta, pensamento, ditando padrões, né? Colocando travas do que é certo, o que é errado. E além da gente ter essa espécie de radar, a gente tem um instinto básico, um desejo de ser amado, de ser reconhecido, de ser útil, ok? Nós temos um desejo de pertencer, de fazer parte de uma família, parte de um grupo, parte de uma comunidade. Por isso, a simples sensação, né, de ser excluído da nossa família, do nosso clã, de não fazer parte, causa inúmeros problemas. Então, dependendo da sua educação, do código que temos, dos padrões familiares que ditam que precisamos nos comportar assim ou assado, né? Se não estiver dentro desses padrões, somos praticamente como que excluídos por conta dessas diretrizes. E aí, cada família, cada cultura tem seus princípios, seus valores. Uma família pode ter uma cultura de todos os domingos ir à missa, por exemplo, e todos necessitam participar. E é muito importante que todos frequentem a missa. E se você ainda cresceu em uma família com um sistema de educação mais tradicional, até os seus 18 ou 21 anos, você não tem direito de escolher, você não teve direito de escolher. E você apenas tinha que seguir o que seus pais ditavam. Então, imagina se você, adolescente, não tem vontade ou o menor interesse de participar desses ofícios religiosos. Né? Praticamente, o que vai acontecer? Você não irá se sentir aceito. Ou você irá se sentir ameaçado com relação ao pertencimento desta família. Então, essas são as coisas, e menores coisas, às vezes, que parece que, de repente, a gente fica se questionando, né? Será que eu estou na família certa? Será que eu pertenço a essa família? Será que essa é a minha família? Então, imagina aqui a culpa que um adolescente carrega por ser diferente. E aí, gente, a questão não é essa, a culpa que ele carrega por ser diferente. A questão é que quando a gente amadurece com essa culpa, quantas coisas praticamos na busca de uma identidade que nos leva ainda mais ao sentimento de culpa. Comece a entender a importância do auto-perdão? Presta atenção aqui, ó. No nível quântico, né? Inclusive para a sua mente inconsciente, não existe passado, presente e nem futuro. Tudo acontece aqui e agora. Tudo está acontecendo nesse momento. Então, tomando o caso do adolescente, se ele vai à missa,
a consciência dele está o quê? Está leve, ele vai se sentir o quê? Inocente. Se ele não vai à missa, né? De repente ele pode não ir, a família não obriga, mas a família toda vai, né? Não obriga, mas internamente, mesmo que não tenha essa obrigação, como é um sistema dentro da família, ele vai se sentir culpado. Então, esse mesmo adolescente, quando ele encontra com amigos na escola, ele pode ter um outro tipo de comportamento, diferente do que ele tem em casa. Ele pode fazer até coisas que ele não acredita. Da mesma forma, para quê? Para poder se sentir, sentir que faz parte daquele corpo, daquela estrutura, né, daquele grupo, perfeito? Que ele está inserido ali naquela localidade, naquele grupo, daquela escola, que ele faz parte daquilo ali. Eu tenho um caso, né, de um filho de uns amigos que foram fazer um intercâmbio, passar um intercâmbio nos Estados Unidos, né, foi fazer o high school lá nos Estados Unidos, passar um ano num programa de intercâmbio, onde você se hospeda na casa de uma família, etc. e tal. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele se deparou com adolescentes, né, na escola, fazendo uso de maconha quase que diariamente, sem nenhuma restrição, né, como que fosse uma coisa assim completamente a mais normal possível. E da mesma forma, para ser aceito e ser inserido e poder fazer amigos e pertencer àquele ambiente, ele também começou a fazer a mesma coisa. Né? E quando voltou para o Brasil, para surpresa de todos, ele estava completamente mudado, sabe? E que foi uma decepção para os pais, claro, e mais ainda para ele, quando ele se deu conta do que aconteceu. Então, eu estou usando esse exemplo, que eu quero que você entenda como a necessidade de pertencer, ela é importante. E eu quero que na sua reflexão você reflita quantos erros cometemos por essa necessidade. Seja no relacionamento, nos relacionamentos. Se a gente for pegar aqui, ó, na nossa adolescência, quantos erros cometemos pela necessidade de pertencimento com os nossos amigos, quantas coisas fizemos e arrastamos culpa, ok? Quantos atos praticados. E aí fomos para a adolescência, né, para a juventude, quantas coisas desrespeitamos os nossos sistemas internos de padrões, da mesma forma, para quê? Para pertencer a algo ou alguma coisa. Na formação dos nossos relacionamentos, quantas vezes para ser amado, para se sentir que você pertence àquele relacionamento, quantas vezes nos entregamos, nos dispomos, né? Nos doamos, ok? Então, tudo aqui, então, quantos erros cometemos por conta dessa necessidade e o quanto o auto-perdão se faz necessário nesse ponto da sua vida. Está fazendo sentido, gente? Estão me acompanhando? Então, a grande questão é que cada clã, cada tribo, cada localidade tem um código de conduta. Se você aceita esse código, você vai ser aceito por esse clã, por essa tribo. Então, pelo grupo de amigos, esses mesmos códigos transferidos para o núcleo da família, eles podem ser ameaçadores. E aí ele pode se sentir culpado, e ao contrário também, ou seja, se você leva para dentro de casa, né, um comportamento que você tem com os seus amigos, você dentro de casa, isso pode ser uma ameaça para os seus familiares, isso vai te levar mais para a culpa ainda, então você esconde. Se você leva para os amigos da escola, né, os códigos da família, para o seu grupo de amigos, você também vai se sentir culpado. Então, se ele em casa vive como a família, ele é inocente. Mas se usa os códigos dos amigos, é culpado. Então, inocência ou culpa dentro dessa consciência da questão familiar é uma questão de cultura, é uma questão desses códigos. Mas o quanto isso nos leva para a culpa. Por exemplo, um homem de família italiana que casa com uma mulher de família árabe, por exemplo, né?
E aí, esse homem de família italiana, ele quer todo final de semana, né? Ele quer visitar a família de origem, ele quer ir à missa, ele quer aquela mesa farta, e pode ser que a mulher, todas as sextas-feiras, ela queira seguir com o seu rito religioso dentro da sua tradição. E isso se interpõe com grandes conflitos. Porque se você não rompe com a família de origem para construir a sua família, se não tem essa interdependência, isso pode gerar grandes conflitos. E também irá levar um ou o outro a se sentir ainda mais culpado. Isso é motivo para muitos embates, para muitos choques. Essa é uma questão que se trata muito em psicoterapias, né? Quando o homem vai em busca uma crise matrimonial, ele vai em sua terapia porque ele quer descobrir onde é que estão os códigos que o seu ser, a sua alma, quer levar em frente para a vida. E onde esses códigos são impostos pela cultura da sociedade e onde ele vai aceitar parte desses códigos e parte desses códigos, de repente, ele não vai aceitar. Então, você pode ler códigos também como valores, aquilo que é importante para você. Então, a grande questão aqui, gente, é assim, ó, presta atenção. O que é meu e o que não é estritamente meu desde a minha essência. Esse é um processo que todo ser humano precisa passar para construir a sua identidade e a sua individualidade. Então, muitos dos conflitos que nós temos como seres humanos tá em adquirir essa capacidade de diferenciação. Qual é a consciência que nós herdamos e qual é a consciência que nós desenvolvemos, a consciência que é nossa. Então, muitas vezes, a gente precisa romper com essa consciência familiar, com essa cultura que a gente recebe, às vezes até por imposição, para a gente poder construir e encontrar os nossos próprios valores, a sua própria consciência e o seu próprio entendimento do mundo. Só que, para muitos, romper com essa consciência é praticamente como uma cisão, e isso as pessoas não conseguem fazer porque isso as leva para a culpa. E isso gera o quê? Né? Quando você busca fazer essa ruptura, não quando você sai do clã, mas quando você questiona o clã, o que isso gera? Culpa. Então, todo o processo de individualização transita pela linha da culpabilidade, porque estamos, de alguma forma, desobedecendo essa consciência familiar. E aí, muitos dos nossos conflitos são originados dentro dessa dualidade, onde você é visto como um mau filho, onde você é visto como se você não honrasse os seus pais, não honrasse a sua família, não cuidasse disso, como se você tivesse virado egoísta, e babá. Então, você é praticamente quase que deserdado da família quando você quer construir a sua própria família e construir a própria identidade. E a consciência familiar herdada entra em choque com a consciência que você quer construir dentro da sua família. Só que toda a evolução humana precisa dessa ruptura, necessita dessa transgressão para que você possa continuar se desenvolvendo. Então, toda evolução humana questiona os valores herdados para prosseguir sua vida, com a sua própria vitalidade, com a sua própria força. Quer a verdade sobre isso que eu estou falando? Quantas coisas você não reclama do posicionamento da sua mãe, do posicionamento do seu pai? Não é essa ruptura? Não é essa transgressão? Quantas coisas você não reclama porque teu pai pensa assim, porque tua mãe pensa assim, mas eu não penso assim, eu não penso como meu pai, eu não penso como a minha mãe, eu sou diferente. Mas o quanto disso já não foi motivo para rusgas e mágoas, e, na verdade, a única coisa que você queria era a oportunidade de construir a sua própria identidade e a sua própria consciência familiar no momento que você casa ou que você constrói uma vida. Toda evolução humana questiona os valores herdados. Só que o quanto nós nos colocamos na situação de que somos culpados, por quê? Porque nós não estamos, nesse momento, aqui honrando os nossos pais,
porque nós estamos transgredindo os valores que recebemos. Consegue entender, gente? Está fazendo sentido? E tudo isso para quê? Para encontrar o seu posicionamento no mundo, para poder se expressar no mundo. Aqui eu quero que você entenda a importância da cura individual do ser, através do auto-perdão. Para quê? Para que você possa seguir a sua evolução e encontrar o seu lugar no mundo sem culpa. Por quê? Porque aqui podem estar grandes travas e bloqueios ocultos na sua vida que impedem você de avançar, porque essa culpa dessa transgressão está lhe roubando as maiores oportunidades de crescimento e desenvolvimento da sua vida. E, às vezes, a gente não tem nem ideia que é isso que está acontecendo. Muitos dos processos de não merecimento estão aqui nesse ponto. Deu para entender, gente? Que ponto, Ariovaldo? No ponto em que eu questionei os valores que eu recebi em detrimento dos valores que eu quero construir. Então, muitos dos meus bloqueios ocultos estão aqui nessa trava, nesse ponto, quando eu comecei a querer construir, caminhar com as minhas próprias pernas, diferente daquilo que eu recebi. Né? Tá fazendo sentido, gente? Tudo bem? Olha aqui, ó, Ari, me casei, construí uma família, mas acho que nunca rompi com a minha família. Então, esse rompimento, que eu quero que vocês entendam, né, essa ruptura, é de verdade, é assim, ó, é você construir agora os seus padrões. Né? Quando a gente for falar de pai, você vai entender como que você vai honrar os seus pais. Mas como você consegue fazer isso firmando-se em si mesmo e construindo a sua vida agora, né? E aqui, mais do que nunca, entra a importância do auto-perdão. Por quê? Porque senão a gente vive a vida como se nós fôssemos culpados pela forma como nós escolhemos viver a vida. Ok? Vamos entender um pouco mais, eu vou falar agora da consciência. Vamos fazer um mergulho mais profundo, um passo mais adiante. Vamos entender da consciência sistêmica, né? Quando a gente fala da consciência sistêmica, a gente precisa entender que existem alguns códigos divinos, universais, né? Para que haja uma coexistência pacífica entre todos os seres humanos. Códigos que a nossa existência, né? E, na verdade, o que a gente precisa entender é que, à medida que evoluímos ou que vamos crescendo na vida, vamos nos deparando com conflitos internos e crenças que estão no nosso inconsciente e que precisam ser sanadas, solucionadas, para que a gente continue avançando, a gente se depara com essas questões existenciais. Agora, veja só, olha só. Imagina quando você quer passar na prova. Estuda e, por mais que se dedique, isso não acontece. Outro ponto, quando você quer trocar de trabalho ou você quer ser promovido, sabe que tem capacidade para tal, mas isso acaba não acontecendo. Conflitos que a gente nem sequer sabia que tinha. Então, uma pessoa quer progredir na vida, mudar de carreira, acontece. Muda de cidade, acontece o mesmo. Inicia um negócio, acontece o mesmo. Encontra um relacionamento afetivo e tem dificuldade para fazer dar certo. Então, por mais que essa pessoa trate a partir da sua consciência individual, ok? Por mais que ela vá na psicologia clássica, nos tratamentos clássicos, ou faça um coaching ou uma mentoria, o tema pode não estar necessariamente com a sua família de origem ou com os valores da cultura ou da sociedade. Pode não estar relacionado com as dificuldades com seu pai ou com a sua mãe. O conflito ele pode vir mais atrás.
é uma questão existencial da alma ou uma herança emocional genética. Então, essa herança emocional genética ela pode vir de uma consciência sistêmica que ele não sabe que tem, mas ele carrega dentro de si. Esses são os casos que o perdão pode vir a libertar, a curar, a remover bloqueios ocultos e os invisíveis que nem sequer sabemos que tínhamos. Tem uma coisa que já está muito clara para todo mundo, né? Que é na parte da saúde, né? Isso aqui está muito claro na saúde, né? Você vai no médico, ele já começa lá, ele já começa com o relatório dele, né? Na anamnese dele, ele já começa lá. A mãe tem câncer, o pai é diabético, tem pressão alta na família, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, babá, né? Mas talvez a gente precisasse perguntar assim, a gente tem alguém na família com depressão, tem alguém na família, né, com dívida, tem alguém na família com falta de afeto, tem alguém na família com falta de amor, tem alguém na família que não foi amado, tem alguém na família com carência emocional, tem alguém na família que separou, tem alguém na família que não casou, tem alguém na família que faliu, tem alguém na família que não prosperou, tem alguém na família que morreu endividado. Talvez, na nossa anamnese, da vida, da nossa consciência, talvez essas perguntas devessem caber, ok? Então, o que a gente tem que entender é que, para algumas questões, vem no pacotinho, vem na nossa programação interna, vem da nossa hierarquia familiar, vem da nossa, né, da nossa ancestralidade. Então, o conflito ele pode vir mais atrás. Então, aqui, gente, o que eu quero que você entenda é que no auto-perdão se perdoa em níveis profundos pela culpa. E se essa ligação, por exemplo, tinha a ver com a sua mãe, pode ser que no ventre materno você tenha tido o desejo de aliviar o sofrimento da mãe e você pegou para si esse sofrimento. Eu já me deparei com casos, né? A gente tem uma ferramenta de transmutação de sentimentos negativos que eu aplico com os meus alunos, para a gente ver para ir no inconsciente, ver os pontinhos que estão ali, de repente, atrapalhando objetivos, né? E aí eu já me deparei com vários casos, sabe, de que as questões, às vezes, estão lá no ventre materno. Tem um caso muito específico que eu vou compartilhar com vocês, o seguinte, eu não vi se ela está aqui, mas essas questões a gente nunca fala o nome, né, para preservar a identidade da pessoa. O que aconteceu? Ela no ventre materno, né? A mãe ainda não sabia que estava grávida, e ela vê a mãe sendo... a mãe, ela percebe a mãe dentro de um relacionamento abusivo, ok? Então, estamos falando aí de 40, 50 anos atrás, imagina como é que era, né? Ela percebe aquilo, ela vê todo o sofrimento da mãe, e naquele momento ela deseja aliviar o sofrimento da mãe. E nesse desejo de aliviar o sofrimento da mãe, ela queria que a mãe não sofresse daquele jeito. Ela tomou as dores da mãe dentro do ventre. Certo? E aí depois ela começou a perceber, na gravidez, toda a dificuldade que a mãe vivenciou enquanto grávida, tendo aquele homem dentro de um relacionamento completamente abusivo. Então, ela percebeu na gravidez toda, sabe, a dor da mãe e ela com desejo profundo de aliviar o sofrimento da mãe. E aí, na verdade, o que acontece com essa pessoa, né? Ela vai para a vida adulta sendo aquela pessoa que quer proteger todo mundo. Então, enquanto menina, enquanto criança, enquanto estava na sua casa, quantas vezes não brigou com a mãe, não ficou chateada com a mãe,
né? Por que que não vai embora? Por que que não larga? Por que que não separa? Por que que não entende? Sabe, motivos de tantas brigas, de tantas rusgas, ok? Só que ela vai para a vida querendo o quê? Querendo proteger todo mundo. E aí onde existe a possibilidade de você viver um padrão que se repete na vida, repete na sua casa, repete com os irmãos, você sai protegendo os irmãos, e sendo quem? Sendo ferida pelos irmãos. E acontece na escola, sai querendo proteger todo mundo e você é ferida por todo mundo. Porque era assim que acontecia quando você estava no ventre. Você queria proteger a sua mãe e a sua mãe era ferida. Então, o você vai para a vida adulta espelhando a experiência do passado. Por quê? Porque aquilo que você condicionou dentro da sua mente cria sua realidade presente. Então, acontece no trabalho, você quer proteger todo mundo está botando no seu, entendeu? Literalmente. Acontece no casamento, você está querendo proteger o casamento e você não sabe o quanto esse casamento já desandou. Porque você quer proteger todo mundo. Deu para entender, gente? E onde possa ser que exista uma possibilidade disso ser também um padrão no feminino da sua família. Ou seja, lá atrás já vem essa história do feminino da minha família, das mulheres que saíam sempre querendo proteger todo mundo, né? Aí você ouve as histórias, sabe? Padrões do feminino da família, toda mulher com X anos a família se separa. Toda mulher com X anos na família tem filhos sem se casar. Toda mulher com X anos na família sofre abuso emocional ou sexual. Para muitos desses conflitos existenciais, gente, presta atenção aqui. A chave mestra, número 1, para qualquer cura, é o perdão. Ok? Nós vamos ter uma aula específica para falar do perdão aos pais. Eu vou falar do perdão da cura com a mãe, né? Inclusive, como que isso é importante para a cura dos relacionamentos, certo? E todo mundo que vai participar da constelação no domingo, nós vamos trabalhar o auto-perdão, é um dos pontos mais ápice do processo da constelação, né? Que a gente se dedica com muito zelo como canal para a energia que a gente canaliza para o campo quântico da constelação, para o quântico, nosso campo morfogenético da constelação, que é a energia do Senhor Jesus, do perdão, a energia da God-Mercy, a energia de misericórdia, para a gente vivenciar essa experiência dentro do campo da constelação, do auto-perdão, limpando, curando, liberando todos os conflitos emocionais dessa consciência individual e dessa consciência sistêmica que a gente não tem essa lembrança, mas vive esses processos na vida. Ok? Mas a gente vai ter uma aula para falar dos pais direitinho, então espera aí, né? Então, o que eu quero que vocês entendam, assim, uma pessoa que vem para a constelação do perdão, no processo do campo da constelação, você vai limpar apenas o que tem, você não vai limpar, então assim, ó, você não limpa apenas o que tem na sua frente, é uma cura sistêmica. É como se você pudesse pegar uma distância, subir numa montanha e ter uma visão do todo. E aí você enxerga o seu papel nesse sistema. E você percebe que você é um fio nesse tecido e você descende de um padrão familiar, porque isso é transgeracional, passado, presente e futuro, dentro de um padrão. Aí você começa a ver não só onde estão os pais, avós, familiares, mas você começa a ver a trama familiar como um todo. E onde há um padrão que se reintegra por gerações em gerações. Por isso que na constelação do perdão, a gente vai com a energia do perdão até a 70ª geração, né?
Então, o que eu quero que você entenda, assim, você parte de um sistema, e o perdão abre caminhos para que você, né, que essa energia da vida flua até você, de forma que assim você possa seguir com êxito na sua vida, porque você desobstruiu todo o canal por onde a seiva, a vida, a abundância, né, chega até você. Você desobstrui esse canal. Então, o perdão, ele abre todo esse canal para que a vida flua até você. Então, e o que acontece, né? Já que não é um tema psicológico, individual, é um tema sistêmico, então, quando falamos de sistema, a gente está falando toda a historicidade desta família. E quando trabalhamos com o perdão, a gente abre essa paisagem, né? Por isso que na constelação a gente vivencia curas físicas, mentais, emocionais, astrais, em níveis cada vez mais profundos, liberando a sua vida. Certo, gente? Então, a expansão da consciência do que trabalhamos com o perdão, nesse segundo ciclo, é uma abertura e clareza, onde você pode resolver problemas mais profundos que herdamos, que vêm de, muitas vezes, gerações atrás. Certo? Agora vamos descer um pouquinho mais na toca do coelho, mais um pouquinho no nosso entendimento, vamos falar da consciência espiritual. Certo? Bom, para falar da consciência espiritual, então a gente tem que entender de novo também, ó. Não se trata mais da percepção individual, ou da nossa família de origem, ou da percepção sistêmica transgeracional, né, dos avós, dos avós, que também são uma percepção muito ampla, regulamentado pelos códigos e leis divinas. Aqui a gente entra agora, para falar da consciência espiritual, num campo muito mais amplo de percepção. É um campo multidimensional. Então, esse é um campo muito aberto. Não temos como ir além para entender isso apenas em uma aula. Eu só quero trazer aqui um pouco dessa expansão e conhecimento. Certo? A gente pode começar a explicar esse campo com a teoria dos universos paralelos, com a física quântica, as novas hipóteses, teorias que a física moderna nos dá sobre o hiperespaço, como se a nossa existência não estivesse limitada só a esse presente, senão uma existência dentro de um eterno presente, onde vários céus estão coexistindo simultaneamente em várias dimensões, né? E, às vezes, temos um problema, por exemplo, onde você se sente como se você estivesse dentro de um cárcere mental, totalmente aprisionado, dentro de uma prisão, sabe? E aí eu não sei o que é, porque aí você fala assim, nossa, na minha família eu estou bem, no trabalho eu vou bem, com os meus filhos eu vou bem, eu tenho êxito profissional, sabe, mas essa sensação me acompanha, sabe? É quando você percebe que todas as áreas da sua vida estão ajustadas, está tudo muito bem. Quando você olha, você fala assim, pelo amor de Deus, eu não tenho do que reclamar. Sabe, o meu pior cenário é um leite quente para tomar. Meu pior cenário é uma cama para eu dormir, é um cobertor para eu me cobrir nesse frio, sabe? E quando você relata que está acompanhada de pessoas, mas se sente num estado de solidão constante. Você está acompanhado de pessoas e vive uma solidão que você não sabe de onde vem, ou uma angústia que permanece em você constantemente e você não sabe de onde vem. Então, para esses temas existenciais mais abrangentes, que não têm origem claro em dimensões familiares, é isso que se permite que, através da constelação do perdão, a gente abra um campo maior e possamos detectar, identificar o que realmente o espectro da consciência do ser humano ele é infinito e nós podemos estar emaranhados, enlaçados a campos que até então desconhecíamos. E que a hora, através das energias do perdão,
podemos acessar de uma forma bastante facilitada de curar conflitos, de problemas emocionais, até mentais, ou sintomas físicos que a gente pode estar vivenciando de uma forma que até então não enxergávamos. E quando a gente abre essa dimensão, a gente entra, então, na consciência espiritual, que não tem a ver com religião, com dogmas, não tem a ver nada com misticismo. O que temos que entender é que o ser humano ele tem uma consciência muito mais ampla, ilimitada, e que muito de nossos recursos para uma vida de abundância pode vir daí, assim também como nossas limitações. E com o auto-perdão, nós entramos nesse espectro da consciência para transformar limitações em possibilidades. Então, auto-perdão no momento presente, você acessa níveis profundos, a representatividade da dor do momento só é a oportunidade de cura do passado. E aqui a gente fala de hipóteses, né? Que a dor do presente pode ter sido uma morte trágica do passado. E ao curar a dor do presente, você cura o sentimento da morte trágica do passado. Consegue entender, gente? A dor do presente pode ser a dor do presente pode ser, a gente trabalha com hipóteses, né? Às vezes, quando é permitido, quando a consciência permite, você até, dependendo da sua expansão de consciência, você até vai ter clareza do que você está curando, né? Eu tenho casos de participantes da constelação que têm essa clareza, que tiveram revelações profundas dentro das constelações, que acabaram descobrindo, né? Que foram adotados, né, que o avô foi adotado, e era uma coisa que ela não sabia, e ela descobriu depois, porque ela teve essa clareza dentro da constelação, né? Enfim, quando você tem essa expansão de consciência, talvez até você tenha, né, chegue até você aquilo que precisa chegar. Mas o que eu digo sempre é que a gente não precisa saber. O importante, gente, é liberar a vida e curar e abrir a nossa vida. Isso é mais importante até do que saber onde é que estão os nós, os emaranhados com a nossa espiritualidade, né? Então, a gente trabalha com hipóteses, né? A dor do presente pode ser... porque tem, no nascimento, né, em torno do nosso nascimento, existem muitos mistérios em torno do nosso nascimento, né? Ok? Muitos mistérios. Então, dependendo se você é um ser senciente que se programou para vir à Terra, então, para você, você nasceu numa escola de uma grande oportunidade de desenvolvimento espiritual. Mas se você não é um ser senciente, os seus mentores e os seus mestres espirituais, que são muitos deles da sua hierarquia espiritual, eles programaram o seu nascimento. Você não queria nascer, mas eles falaram assim, não, você vai lá porque você tem que evoluir, você tem que crescer. Então, você foi obrigado a nascer. E como você foi obrigado a nascer, você já fez alguma coisa obrigado? Você vê como é rancoroso fazer alguma coisa obrigado? Como a gente fica com raiva, como a gente fica chateado, como a gente faz com mau prazer. E aí você passa a vida inteira tendo esse desprazer pela vida. E quando você tem desprazer pela vida, você maltrata aquilo que é mais precioso para você, que é a própria vida. E na cura do auto-perdão, esse maltrato que você tem com você e com a sua vida, essa dor do presente, é a cura da dor do passado. Consegue entender, gente? Mas como eu falei para vocês, tem que ter um nível de expansão de consciência para a gente entender essas questões, né? Você sabe que tem uma coisa interessante também, assim, ó.
a gente está num plano físico, né, de corpo físico. Nesse plano de corpo físico, eu consigo, porque eu tenho sentidos, e os sentidos me dão a oportunidade de resolver muitas coisas, de corrigir muitas coisas, de trazer grandes mudanças e grandes processos de evolução para a minha vida. Que quando eu perco esse corpo físico, é muito mais moroso, porque eu perco os sentidos. Então, se eu não sou um ser senciente, dependendo da dimensão que eu estou, a quarta dimensão, que é a dimensão do espírito, gente, é tudo lento, é devagar, você fica repetindo, né? Por isso que em sessões espíritas você vai encontrar pessoas que ainda estão na Segunda Guerra Mundial, pessoas que morreram queimadas, ainda estão sofrendo as dores da queimadura, e babá. Por quê? Porque eles perderam o corpo, mas na consciência da mente, como a ausência do corpo, tudo é moroso, tudo é vagaroso, é muito mais difícil viver mudanças profundas, duradouras, do que quando você está com esse corpo aqui, ó, porque aqui você tem os sentidos. Então, o processo da dor do presente é a cura do passado. Talvez você vai saber o que você está curando e talvez você não precisa saber. O que eu peço para vocês, o importante é o resultado, é o que acontece depois. Isso que é o mais importante. Deu para entender, gente? Está claro até aqui? Ok? Então, vou repetir, né? O auto-perdão no momento presente, você acessa a níveis profundos, então a representatividade da dor no momento só é a oportunidade de cura do passado. E na constelação, no momento do auto-perdão, a gente trabalha esses 3 níveis na consciência individual, na consciência sistêmica e na consciência espiritual. O grande trabalho é esse mergulho em níveis mais profundos de cura. No perdão, a gente trabalha de forma multidimensional e espiritual, por isso que cada um vive a sua experiência individual e intransferível dentro da constelação. O aspecto do perdão para solucionar nossas angústias, nossos sentimentos, são muito mais amplos. Quando você mergulha nesse processo, isso lhe dá um caminho de solução incrível. E eu não me canso de me surpreender pelos relatos que a constelação do perdão oferece. E o que os participantes relatam, as mudanças significativas que vão vivenciando em suas vidas, que em outras abordagens chegavam até um limite e não conseguiam ultrapassar. Então, quando se perdoa verdadeiramente alguém, o passado continua a ser o passado. Certo? Mas o que você consegue e o que deve ser criado é o novo. Mas você nunca mais pode repetir o passado. No passado não deve ser criado de novo, mas te dá a oportunidade de criar um novo que você merece. Então, o perdão dá tanto a você como a pessoa que você sente que lhe fez mal. Ele dá a liberdade de seguir em frente. Só que, claro, perdoar não significa esquecer. Então, toda dificuldade traz uma lição e a gente tem 2 caminhos a seguir. Aceitar, olhar, curar, encontrar o aprendizado ou recusar tudo isso e a vida irá trazer, possivelmente, repetições dessa experiência. Para a gente não viver essas repetições da experiência, a gente cura. Certo, gente? Né? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, é a teoria da metamorfose de Nietzsche, né? Está na introdução do livro de Assim Falou Zaratustra. Meu, eu fiz fonoaudiologia, porque toda vez que eu falava tra, na minha boca fazia assim, né? Então, assim, Zaratustra. Pronto. Está no livro Assim Falou Zaratustra. Entenda aí, gente.
Né? Nietzsche é um dos pensadores mais importantes de todos os tempos, um dos filósofos mais estudados, inclusive nos dias de hoje, e ele fala das 3 metamorfoses do espírito humano e da evolução humana. Né? Eu já falei em uma live sobre isso, mas eu vou trazer aqui como ilustração também. Eu quero que você... Eu vou relacionar isso com a constelação do perdão. São as 3 metamorfoses do espírito, que ele fala do camelo, o leão e a criança. Quando ele se refere ao processo de evolução humana, ele utiliza 3 símbolos. Primeiro do camelo, segundo do leão e o terceiro da criança. O que é o camelo? O camelo é aquele animal que leva suas cargas, né, nas suas córcovas, seu sofrimento no deserto, sua peregrinação, né? Então, é a subserviência, a submissão, né? Ele vai levando os passageiros, né? O camelo. Então, aquela pessoa que vai levando as cargas pela vida, né? Quando ele fala do leão, ele fala da força que vem do interior, de dizer não à submissão, de ser rei da própria vida, de ser rei da existência, do desenvolvimento da sua capacidade. E quando ele fala da criança, ele fala da estar em concordância com a criação. Não somente dizer não aos padrões, mas estar na criatividade, na criação de uma nova vida, de estar na alegria da vida, de romper com o estabelecido e de fazer parte da criação da vida, do jogo da vida. Então, quando estamos simbolicamente falando do camelo, é quando estamos nadando contra a corrente. Sempre uma vida com muito esforço, muita luta, muito peso, muito sofrimento. Quando falamos do leão, estamos falando em nadar a favor da corrente. Já é outra forma de estar no mundo. É uma forma onde a corrente também guia, mas também continua sendo um caminho de esforço, pela força de usar constantemente a determinação, o foco, a persistência para atingir os objetivos. De qualquer forma, há uma corrente de vida que nos guia e podemos simplesmente nos deixar guiar por ela nessa fluidez da vida. Esse é o estado de cocriação da criança. E o que eu quero que você reflita dentro dessa perspectiva é onde você se encontra no momento do seu processo de evolução. Muitos estão no estágio do camelo, com suas córcovas, com seus padrões de sofrimento. Quando você não consegue sucesso nos negócios, quando você não consegue ter êxito nos seus objetivos, quando você não consegue atingir suas metas. E aquela pessoa que já está deprimida, já faz tempo, e por mais tratamento psicológico, psiquiatra, continua deprimido, ou aquele jovem que não consegue sair das drogas, ou a pessoa que está com um padrão de infidelidade no seu casamento. São infinitas as situações que prendem as pessoas em padrões de sofrimento. Simbolicamente, é aquele camelo com as suas córcovas, seus padecimentos, que peregrina pelo deserto da vida à procura de alguma saída. Eu já falei para vocês que todos os depoimentos sobre perdão, eu sempre me preservo o direito de confidencialidade, né, por se tratar de coisas muito fortes, íntimas de cada um, que o perdão resolve. Eu tive um aluno no seminário de 10 dias que na 3ª constelação me relatou que a sua vida foi uma sucessão de traições. Teve 3 relacionamentos e todos acabaram por traição. E na constelação, né, ele percebeu, através dessa leitura do campo transgeracional, que esse padrão era presente na família. Aconteceu na mãe, aconteceu atrás e aconteceu atrás. Então, ele, no desejo inconsciente, no desejo de aliviar o sofrimento da mãe, identificado com a dor da mãe, e no momento que se posiciona, né, contra o pai, ele traz para a vida dele toda essa mesma energia. Então, ele traz esse padrão para a vida e ele continua alimentando esse padrão. E o que eu quero que você entenda aqui, veja, ele tinha uma impossibilidade de reconhecer o amor que tinha para com o pai, por fidelidade à mãe, ao sofrimento da mãe. E por rejeitar o pai,
ele levava a carga dele, os sofrimentos dele. Porque aquilo que nós rejeitamos, nós carregamos. Portanto, esse emaranhado que essa pessoa estava fazia com que ela levasse esse padrão para a sua vida. E aí ele, no processo da constelação, se perdoa pelo julgamento, pelo não entendimento do processo da vida, tira essa carga que levava, né? A carga que levava, tira essa córcova dele, desse camelo, ele vai se transformando em um leão. É onde você separa o que é seu e o que é do outro. Eu não quero mais isso que é de minha mãe, não quero mais isso que é de meu pai, então isso não me pertence, pacotinho dele, pacotinho meu. Agradeço tudo que me deram, respeito e pego a sua força, recebo a sua força, mas não seus padrões limitantes e não os seus sofrimentos. Então é uma libertação. Então esse camelo aceita uma condição dolorida da sua situação de obediência inconsciente, e aí é a hora que vem o estado de leão. Então, Nietzsche narra que aonde o princípio, a pessoa diz não ao padrão, sabe? A pessoa diz não ao padrão, se perdoa, até por ter carregado tanto tempo essa situação e se liberta. Então, é o fato até você de se perdoar por todo esse tempo que você carregou essa dor em você. Ou esse desejo de aliviar esse sofrimento. Ou essa resistência que você tinha com um dos lados. Então, veja, usando esse exemplo, né, ele sai do padrão de camelo e entra no padrão do leão. Então, agora, ele tem que conquistar seu mundo, conquistar a sua vida. Ele já não nada contra a corrente, ele já começa a nadar a favor da corrente, mas ainda tem que fazer um esforço para nadar, tem que ter foco, tem que saber, e tem que ter persistência, ir atrás do que quer. Então, esse esforço está mais próximo, né, da sua essência verdadeira, mas ainda está na casca do ego. Sabe, ainda está nessa... É um ponto, sabe? Esse é o ponto onde pode ser que tudo esteja muito bem na vida da pessoa, mas ele ainda se sente num cárcere mental quando ele vive questões existenciais. Então, o primeiro ponto a gente consegue trabalhar, até no seminário 10 dias para perdoar, a gente pode avançar com as práticas regulares do perdão. Acontece que quando a gente vai para questões existenciais, é aqui que a constelação se faz necessária. Por quê? Porque a gente entra num campo multidimensional. É preciso abrir mais o espectro da consciência. É preciso ir para níveis mais profundos. E para níveis mais profundos dessa pessoa, do entendimento da alma individual, da alma familiar e do espírito da própria pessoa. Por isso que a experiência no campo da constelação, nada se entende pelo racional, mas a alma da pessoa, esse nível mais abrangente, que podemos chamar de nível espiritual, está guiando essa pessoa a um outro portal, a uma outra libertação. É tirar uma capa, uma couraça, para você ir para... Você vai mais profundo de si, para acessar seu verdadeiro ser, sua verdadeira essência sagrada ou divina. Então, podemos dizer aí, então, que a pessoa evolui para o símbolo da criança. Então, a fluidez da vida se dá com mais notoriedade. A pessoa não precisa mais fazer tanto esforço, porque uma força maior a conduz. Como se a pessoa só estivesse com a função dessa força maior. A vida se torna mais leve, mais próspera, mais rica, porque a riqueza interior está aflorando na vida da pessoa. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que quando uma pessoa, depois de passar
por todos os estágios da constelação do perdão, criança, relacionamento, auto-perdão, né? Mesmo níveis hierárquico superior, perdão à consciência cósmica, energia do perdão até a 70ª geração. Depois de todo esse processo, ele tira todas as suas córcovas, recupera a força do leão, sai do caminho, acessa a força da criança e se torna um criador consciente da vida, um criador de circunstâncias onde ele passa a desfrutar de uma realidade de abundância, paz e conquistas. Então, é onde você acessa a força da sua criança e aonde você pode dizer não às crenças limitantes, às limitações e dizer sim à sua capacidade, à sua força criadora. Então, Zarastruta, então, segundo Nietzsche, não é simplesmente uma estrela luminosa. Zarastruta é um adestrador de camelo, ou seja, comandante da sua vida. E aquele que consegue levar os camelos a despertar, né, veja a sua vida e suas múltiplas faces, ok? É aquele que desperta, e por isso que eu quero te explicar aqui. Vou explicar usando uma metáfora, né? Imagina que você vai assistir um desfile, pode ser um desfile de 7 de setembro, ou você resolveu assistir a escola de samba preferida no sambódromo, sei lá. Imagina que você foi assistir um desfile. Ok? Vou usar essa metáfora aqui, para você entender essas múltiplas faces da vida, né? Então, veja bem, você está na marquise, de frente para a quadra, ou para a rua onde o desfile está acontecendo. Então, passa por você, passa o quê? Passa a comissão de frente, a abertura do desfile, vai passando as alas, e à medida que você está assistindo, você está vendo só o que está na sua frente, ok? Você está vendo essa face do desfile. Então, a abertura, a comissão de frente, ok? Tudo isso passou. E aí, de repente, você está vendo o que agora? A bateria, a fanfarra está na tua frente, mas você não vê mais a comissão de frente, a abertura, porque o que está nesse momento, no presente, é a bateria e a fanfarra. E, por último, é o carro que fecha o desfile. Então, o carro que fecha o desfile, ele está lá no futuro, porque você só consegue ver quando ele estiver aqui no momento presente, na sua frente. Então, você não vê mais a abertura, você não vê o carro que fecha o desfile, você só vê agora a fanfarra e a bateria que está na sua frente. Está conseguindo me acompanhar nessa metáfora? Agora imagine que você sobe um elevador, ou você pega um helicóptero, certo? Aí você sobe o elevador, você pega um helicóptero. Então, o que acontece nesse momento? Que você sobe o elevador e você pega um helicóptero. Você consegue, né? Você consegue ver agora o todo. Você consegue ver todas as faces. Deu para entender, gente? Você consegue ver tudo. Então, o que eu quero que você entenda é que, a partir do ponto, do momento que você vivencia o perdão no presente, você cura todas as faces da vida. Do camelo, e você vive essa transformação, né? Do camelo à criança. Faz sentido, gente? Deu para entender? Certo? Bom, nós vamos à nossa atividade para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Nós vamos ter uma atividade aqui. Como eu não posso abrir, né, o campo quântico aqui para a gente constelar, porque tem toda uma preparação, certo? Deixa eu responder aqui algumas perguntas para a gente poder ir para a nossa atividade. Beleza, oportunidade da dor do presente, que interessante isso, achava que a gente pedia para nascer, porque eu sinto dessa forma que você falou. Então, Lívia, essa questão, né, depende do nível de senciência, né? Então, depende do teu nível de senciência, você escolhe nascer. Depende do seu nível de senciência, os seus mentores espirituais vão obrigar você a nascer.
ok? Vamos programar o seu nascimento, né? Beleza, Denis? Você vai ver depois da constelação, você sabe que tudo abre. Podemos ter um propósito e intenção na constelação ou apenas deixamos fluir? O que é interessante aqui é que a gente trabalha com duas energias superiores, né? A gente trabalha com a energia do Senhor Jesus e energia de God Mercy, Deus da Misericórdia. Energias superiores, consciência divina tem vontade própria, ela vai onde precisa e ela cura o que está pronto para ser curado. Então, ela vai onde precisa, beleza? Então, nesse momento, dentro do campo, você não precisa ter intenção, olha, vou dedicar essa constelação para meu pai, para minha mãe, para minha criança. Não, deixa que nós vamos em todas as áreas e a consciência, as energias que está canalizada no campo, ela vai ali fazendo o processo que precisa ser feito, embora eu vou guiando vocês, porque é uma constelação dentro de uma meditação guiada. Então, a energia vai onde precisa ser, onde precisa ir, e nós vamos vivenciando. Então, você não precisa colocar intenção específica do processo. O que é importante aqui, que você pode colocar em intenção, é o que você quer que aconteça na sua vida. Né? Abertura de caminhos, projetos, beleza? Aí você pode, essa intenção você pode. Não da experiência de cura em si, porque a gente vai em todas as áreas e a energia tem consciência própria. Beleza? Experiência muito incrível, sou muito grata por ter a oportunidade de participar, recomendo a todos venham participar, Érica, sempre presente na constelação. Nesse sentido do mentor falar que tem que nascer, ele também escolhe os pais, nesse sentido, os ajustes é feito, né, pelas necessidades de aprendizado de cada um. Ok? Eu acho que eu falei na live de ontem. A live de ontem foi uma live muito rica para explicar essa questão do karma na atualidade, né? Se vocês perderam, acho que vale a pena conferir. Né? Então, ajustes por necessidade. Perfeito? Certo? Mais alguma dúvida, gente? Desbloqueio de padrões. Beleza, Gi. Desbloqueio de padrões, liberação, né? Abrir minha vida. Essas intenções a gente pode colocar. Certo? Mais alguma dúvida? Então, vamos à nossa atividade para a gente poder fechar aqui a nossa aula de hoje. E amanhã a gente continua, são 3 noites, então, nesse intensivão, nessa experiência aqui, com o perdão para a nossa expansão de consciência e preparação para a constelação no domingo, beleza? Eu como constelador, já estou trabalhando no nosso campo para esse momento mágico de cura. A constelação tem vagas limitadas, né? A gente abriu a inscrição, então aproveita, garanta a sua cadeira, né? Vamos nos preparar energeticamente para esta atividade. Eu quero parabenizar quem já garantiu a vaga. Então, quem já garantiu a vaga já está recebendo cura no momento que eu estou trabalhando no nosso campo. As pessoas que já garantiram a vaga estão recebendo cura, então esteja receptivo, né? Você tem que estar receptivo e condutivo da energia. Perfeito? E lembra sempre, prosperidade é a parte inata da sua vida, a gente nasceu para brilhar, nasceu para ser próspero, nasceu para expressar o seu ser. Ok? Então, eu vou convidar vocês para a gente poder fazer um primeiro exercício, fecha seu celular, outras coisas que você está aí aberto, se desplugue de tudo, de outro ambiente, da casa, se for possível, também se desligue para você se dedicar a esses minutos aqui, de uma forma exclusiva, para você, com a sua essência, deixa tudo que tem na mão, né? Vamos lá, fique numa posição confortável, nós vamos fazer um relaxamento no corpo, vamos acalmando a mente, sente numa postura, né? Fique sentado nesse momento, numa postura confortável, tá bom?
Vamos começar inalando e exalando, vai acalmando a sua mente com a respiração, inale e exale. Fique presente, fique consciente. Se você puder, coloque os seus pés no chão, em contato com o piso onde você está. Feche os olhos como um símbolo de deixar de olhar para fora e enxergar mais para dentro de si mesmo. E vamos nos conectando com a nossa respiração. Como está a sua respiração? Preste atenção. Vamos fazer 4 ciclos de respiração consciente em 4 tempos. Você inala contando 4, retém em 4 e solta em 4. Eu vou guiar vocês. Inale contando 1, 2, 3, 4. Inale. Retém 4, 1, 2, 3, 4, exale em 4, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inale contando 4, retém 4, exale em 4. Mais uma vez, inale em 4, 1, 2, 3, 4, retém 4, exale em 4. Última vez, inale em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, retém segurando 4, 1, 2, 3, 4, exale em 4, 1, 2, 3, 4. Preste atenção na sua respiração, como está a sua respiração. Agora faça uma inalação profunda, deixe o ar sair, tanto pelo nariz quanto pela boca. Inale profundamente, libere. Pelo nariz e pela boca. Fazendo um som de ah. Mais uma vez, inale profundamente, libere. Ah. Inale expandindo a barriga, enchendo os pulmões do ar, deixe entrar mais o ar, solte nariz e boca e libere. Mais uma vez, inale profundamente, inale. Agora solte. Libere. Vai inalando e exalando. Inale tensões. Exale todas as tensões. Relaxe as mandíbulas. Ao soltar o ar, solte tensões musculares, preocupações, propiciando um estado de bem-estar. Por isso você precisa relaxar as mandíbulas, deixe o ar entrar na base dos pulmões. Relaxe. E agora, se você percebe que alguma parte do seu corpo está tensionada, eu quero que você inale, respirando nessa parte que está tensionada, liberando a tensão quando você soltar o ar. Então, você vai exalar, perceba se tem alguma parte do seu corpo com alguma tensão, registre esse momento. Inale, e ao exalar, dê um comando para que esta parte tensa, intensiona, para que ela possa se diluir, possa se acalmar, possa se dissipar. Então, a exalação te ajuda à desconstrução muscular. Inale. Solte. Se você precisa de fazer algum movimento para relaxar, de repente você precisa mexer os seus ombros, pescoço, pode ter necessidade de se alongar também para ficar mais relaxado, faça isso.
E volte para uma posição confortável, fique consciente, fique presente, com os seus olhos fechados. Isso. Se você percebe uma região, uma tensão na região cervical, faça uma avaliação de 0 a 10, quanto você se sente de tensão na cervical, onde 0 é nada, 10 é o máximo, apenas avalie. Se tiver com uma nota acima de 5 ou mais, você pode fazer algum movimento, gira o pescoço no sentido horário, algumas vezes, inalando e exalando. Depois no sentido horário, inalando e exalando, soltando toda a tensão na cervical. Isso. Inale e exale. Agora, vá suavemente, levando a respiração para este lugar, suavemente levando. Qual região do corpo está? Que região do corpo está esse lugar, como se tivesse um peso? Você sente, de repente, em alguma ponta do teu corpo agora, prestando atenção no teu corpo. Nesse momento, em alguma parte do seu corpo, você sente um peso, uma pontinha, uma fisgada. Você vai levando a sua atenção para essa parte específica do seu corpo. Isso. Que região do corpo está? Se tivesse algum lugar um peso, quanto seria? E agora deixe entrar todo o ar pelo nariz e solte nariz e boca. Abre um pouco a boca e solte o ar. Vamos sustentar essa respiração. Ou de repente pode custar um pouco abrir a boca, porque é uma mudança de padrão atitudinal. Quando a boca está fechada, estamos mais nos pensamentos. Estamos fora, na superficialidade. Então, inale, exale. Ao exalar agora, exale pelo nariz e boca. Mais uma vez, inale, exale. E ao exalar, vou começar a me concentrar em mim. Inale mais uma vez. Isso, inale e exale. E agora, quando você exalar, perceba todas as tensões do seu corpo sendo liberadas. Ao exalar, você solta. Imagina que você pode começar a soltar tensões. Solte agora, inale. Perceba as zonas de tensões do seu corpo, onde você registrou agora, sendo liberadas. Soltas agora, inale e solte. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso, inale e exale. Agora, nesse momento, eu quero que você entre em contato, inalando e exalando. Entre em contato com a sua cabeça, pense na cabeça, no topo da cabeça. Apenas inalando e exalando, entre em contato com a sua cabeça, pense no topo da sua cabeça. Isso. A essa hora da noite, as nossas conversas são mentais, devido a tudo que vivenciamos no dia. Nossa mente pode estar sobrecarregada, então relaxe, solte, deixe ir. Inale, solte.
Isso, agora o que eu quero que você leve a sua atenção para o seu coração. Para conectar com o coração, você precisa ter um bom tônus cervical. Então, mais uma vez, inalo e solto um pouco mais. Alinhe sua coluna, solte ombros, costas. Solte para a terra. Imagina que da base da sua coluna está saindo todas as tensões para a terra, para a mãe terra. Imagine que da sola dos pés saem raízes que vão para a terra. Inale e solte. Mais uma vez. Solte, deixe sair bocejos, deixe sair contrações, relaxe sua musculatura. Imagine que toda a tensão está indo para a terra. Inale, solte, inale. Isso. Agora, de olhos fechados, fique calmo, fique consciente, fique presente. Inalando e exalando. Eu quero que você imagine que no topo da sua cabeça, nesse momento, um pouco acima da sua cabeça, há uma fonte de luz. Uma fonte terna e suave, uma energia sutil, bem acima da sua cabeça, uns 20 centímetros, uns 50 centímetros. Fique embaixo agora, recebendo essa luminosidade. E agora, ao inalar, receba pelo seu coronário, pelo chakra da coroa agora. Perceba que ao inalar, você recebe essa luz. Inale. E você está sendo banhado por essa luz agora. Tome banho dessa luz agora. Inale. Ao inalar, você recebe a luz. Ao exalar, entrega o peso, as nuvens, as tensões para o centro da Terra. Inale. E solte agora para o centro da Terra. Peso, tensões, desconforto, angústia, tristeza, dor, mágoa. Solte, libere. Mais uma vez, inale, tomando um banho de luz. Receba a luz ao exalar. Entregue todo o peso, tensões. Entregue, solte, libere. Isso, você está estabelecendo um circuito de energia, onde eu estou dizendo sim, é uma energia mais sutil. Esse fio nos conecta com a nossa alma superior, com o nosso espírito, com o que eu sou na origem. Inalo e solto toda a densidade. Isso. Agora eu quero que você imagine uma lagoa de águas calmas e cristalinas, bem calmas, que podem refletir a luz do sol, bem calma, que fica como um espelho, que você pode ver as profundidades. E ao enxergar a luz do sol, você também enxerga das estrelas, se for à noite. Você está enxergando nesse momento, ao ponto de você olhar na profundidade, consegue ver de tão límpida e calma que estão essas águas. Essa lagoa descende de uma cachoeira. E agora quero que você imagine um ponto onde você consegue ficar imerso e seguro nessa cachoeira. E você entra na cachoeira. Isso, você percebe que essa cachoeira descende de uma fonte de luz. E agora você, ao inalar, isso dá fluidez, essas águas de luz entram pelo seu corpo, limpando o seu corpo completamente. Ao exalar, vai varrendo, soltando tensões. Inale. Solte. Isso.
Não precisa ficar quieto, nem congelado. Estamos soltando a musculatura, reciclando energia corporal, trazendo uma energia mais sutil. Inale e exale. Solte peso, cargas, tensões, preconceitos. Isso. Isso, inale mais uma vez, inalando e vai entregando o que não precisa estar. Vai entregando, exalando o que não precisa estar. Você pode imaginar o que entra, tem cores, como se viesse do alto. Que cor tem para você? Inale essa cor. Isso, vai embaixo da cachoeira, ela vem de uma fonte de luz e vai colorindo o seu corpo por dentro, um espaço, tempo que se abre para me harmonizar. E cada respiração um pouco mais. Isso, a boca quer fechar, os pensamentos querem novamente ser os protagonistas da sua vida, mas imagine nesse momento se afastando de você. Você vai se vendo, desloca-se no tempo e no espaço, agora como se tivesse dois vocês. Você aí que observa, você embaixo dessa cascata de luz. Imagine você como um pintor, uma pintora de quadros, e você está colorindo esse corpo que está aí. Esse corpo físico, mental, emocional. Tomo distância, não me apego aos pensamentos. Nem vou lutar contra eles para me afastar, só observo um pouco a distância. Respiro fundo e permito. Me dou licença para ficar um pouco melhor. As respirações, as cores, o relaxamento do corpo, sem esforço, quanto menos esforço, melhor. Solte, solte as amarras. Em cada respiração, um pouco mais. Abra as asas da sua imaginação agora, e como se você pudesse visualizar, como se fosse uma grande porta, um portal, um arco-íris, e você caminha nessa direção, como se a partir de agora você entrasse em um outro espaço-tempo. Você atravessa esse portal, e agora, como se você pudesse ver, sentir, imaginar, e você se dá licença, se permite, para entrar em um outro estado. É o espaço do seu ser, do que você é em essência, e você contempla agora as cores, as sensações. Se necessito sentar, sento. Se necessito deitar, deito. Vá surgindo naturalmente, levado pela sua imaginação. Você acessa o espaço da criança, da sua essência de criador. Permaneça em contato, porque muitas das perguntas que quero fazer nesse espaço-tempo pode responder, porque aqui se hospeda a minha sabedoria. Fique em contato com a sua sabedoria, para que cada vez um pouco mais eu possa acreditar na minha essência. Isso. Permaneça nesse espaço-tempo. Acolho, aceito, guardo esse estado, conservo para além desta meditação, cuido de mim, continuo me acolhendo e cuidando de mim. Perdoe, confie e vá. Faça o movimento que precisa fazer, se alongue, abra seus olhos. Com um largo sorriso. Muito bem, eu vou sugerir para você que você pegue o seu caderno, coloque a data de hoje, coloque aí como você se sente, na sua força da sabedoria interior. Esse é um momento de reflexão, de autopercepção, né? Coloque aí como que você
se sente. Hoje também eu vou dar mais uma dica para você, como nós entramos nesse espaço da nossa criança, né? O espaço do co-criador da criança, né? Faça uma pergunta hoje à noite para a espiritualidade, de repente de alguma coisa que você precisa, de uma resposta que você precisa, esteja atento, esteja receptivo, né? E espere pela resposta, tenho certeza absoluta que de alguma forma a espiritualidade vai trazer para você aquilo que você precisa. Nós vamos potencializar muito mais ainda a nossa experiência no campo da constelação no domingo, às 9 horas. Se você não fez a sua inscrição, faça o mais breve possível para já começar a receber as curas da constelação e a gente se encontra no domingo às 9 e amanhã a gente está aqui de novo, 8 horas, para a nossa segunda aula do Intensivão do Perdão. Valeu, pessoal? Valeu a pena? Tudo bem? Então vamos abrir aí para a gente dar um tchauzinho, para a gente dar um tchau, fazer um barulho. Tchau, tchau, boa noite, boa noite. Tchau, gratidão, Ari. Pessoal, tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Vou deixar, Boa noite, vou pessoal. eu vou colocar lá no Instagram, nos stories, para você deixar a sua impressão da constelação, tá bom? Vai lá e deixa a sua impressão do primeiro dia do nosso intensivão. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Até amanhã às 8 horas. Boa noite. Tchau, tchau. Bye. Tchau. Bye. Boa noite. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se por algum motivo você quer estar nesta constelação no domingo e a questão financeira é um impedimento para você, vem falar com a gente, tá bom? Venha falar com a gente. Não deixe que a questão financeira seja um empecilho para você não vir para a constelação de domingo, tá certo? Grande beijo para todo mundo. Até amanhã, às 20 horas. Vai lá no meu Instagram para poder comentar e deixar uma impressão da noite de hoje. Posso contar com vocês? Beleza? Boa noite a todos e até...